Olá, pessoal. O professor gravou toda uma aula e, infelizmente, ela se apagou. Então, vou ter que refazer toda a aula de novo com vocês. Ô, belezura, hein? Ô, belezura. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe como, o porquê, né? Mas então, o professor agora vai ficar mais antenado aqui na questão. Gente, nono ano, fazer toda a introdução. Sejam bem-vindos às nossas videoaulas, tá? Essa é uma videoaula apresentando aquele primeiro conceito de circunferência, né? Então aqui a gente vai estar falando, vai estar tratando nessa aula sobre circunferência e seus elementos. A gente vai estar estudando toda aquela base novamente, tá? Eu vou apresentar para vocês o plano definitivo que o professor desenvolveu aqui a partir de algumas determinações. Esse plano já tem há um bom tempo, só dei uma trabalhada nele para se equivaler às características de vocês, tá? Dito que o professor se esqueceu de dizer naquele momento, na última aula, eu vou estar apresentando para vocês novamente o descritor, tá? O descritor dessa aula vai ser a introdução e a definição de circunferência em centro, raio e relação entre o ângulo central e o arco, tá? Que é aquela definição lá do inscrito, né? E do raio, né? E do arco principal. Então, a gente vai estar definindo essas duas variações, tá? É importante que vocês compreendam algumas coisas que são necessárias, tá? Então, eu vou dar uma revisada novamente, porque eu sei que, como já passou muito tempo, vocês não estão tendo essa compreensão. Agora vai vir a parte de apagar tudo aqui de novo, que eu já tinha feito toda uma explicação, não estava das melhores, mas servia, e ter que explicar tudo de novo. Esse serviço de professor não é bom, não. Pessoal, esse slide ele foi baseado nessa estrutura aqui, tá? E esse slide que vocês estão vendo aqui, ele foi baseado nessa apresentação aqui, tá? Deixa eu só dar uma mostradinha para vocês. Então, aqui, esse foi o nosso plano de aula que o professor falou que modificou, tá? Fiz toda uma estrutura, depois a gente vai vir nele para entender algumas definições importantes, tá? Mas, ó, pode ver que tem os pontos, né? As práticas de fixação, tudo que o professor está passando para vocês lá na aula, tá por aqui, tá? Tá aqui, tá introduzido aqui. Algumas definições importantes também que a gente precisa entender e compreender. Reta secante que o professor falou, reta tangente que o professor falou também, a propriedade da reta tangente que o professor também comentou lá na sala de aula, só que de uma maneira mais simples, né? Que faça com que vocês entendam e compreendam melhor. Aqui a prática de fixação, que o professor até fez uns exercícios com vocês e passou alguns exercícios lá naquele caso, tá? Mas, enfim, vamos retornar lá ao plano de aula mesmo, ao slide, né, aquela definição do slide. O ruim aqui, pessoal, por isso que eu precisava de uma outra máquina, para mim poder escrever e para mim poder visualizar. O que aconteceu aqui, ó, eu estou gravando a videoaula, e quando interrompe a videoaula, há um problema, que o Meet, que é o aplicativo que o professor utiliza para fazer as videoaulas, ele cancela a aula, entendeu? Eu vou ter que ver alguma questão da configuração dele aqui, eu acho que dá para eliminar isso, né? Mas ele fica pedindo se tem alguém na sala, obviamente tem, né? Só que como eu estou mexendo em outra página aqui, como eu estou escrevendo em outra página, ele acredita que eu estou fora, daquela dessa sala do Meet. E aí ele me tira da sala, né? Como eu sou organizador, só tá eu na sala, ele me retira. Talvez se eu colocar um outro celular aqui, não faça isso, né? Colocar uma outra conta, ele não faça isso. Mas, enfim, pessoal. Continuando, então, a definição, passando para a definição, aliás, que é o mais importante, né? A gente tem aqui, depois do descritor, a gente começa já com a definição, né? A primeira seria fazer aquela introdução que o professor fez lá na sala de aula, isso aí vocês já estão careca de saber, né, literalmente. Alguns, literalmente, inclusive o professor, né, tá ficando careca, mas realmente a gente já comentou isso na sala de aula, né? Então essa definição, essa parte introdutória aqui, eu não vou refazer com vocês, porque já foi feito lá, tá? E não há necessidade também. Agora, apresentar o conceito eu acho interessante, porque teve muita gente que estava perdido, e eu senti que estava perdido mesmo, tá? Olha só, pessoal, a gente tem aqui como característica, né,
que o conceito fundamental de circunferência, ó, o conceito fundamental de circunferência, ele tem como característica que a circunferência é o conjunto de pontos, ó, conjunto de pontos. Pessoal, quem não anotou, anota isso daqui, por favor, tá? Equidistantes de um ponto central ou de um centro fixo, né? Ou seja, vou estar desenhando de novo aqui, tá? Eu infelizmente não tenho a colega Júlia aí que tem uma habilidade com desenhos que pode me fazer um círculo quase perfeito, mas eu vou tentar fazer meu círculo meio esquisito aqui, pelo menos vocês vão entender alguma coisa, né? Ó, eu tenho um círculo e eu tenho um ponto central, né? Então eu vou traçando linhas de mesmo tamanho, tá, pessoal? Vou traçando linhas de mesmo tamanho. E aí depois, cada traçando linha de mesmo tamanho, né? E aí eu vou formar um um círculo quase perfeito, né? Aqui parece uma pizza, mas realmente não é por mal que a pizza ela é circular, né? Tem uma definição do porquê. Depois eu explico até para vocês. É a forma mais perfeita. Ah, professor, dá para fazer pizza quadrada? Dá. Mas olha, a mais perfeita para a gente adotar é a redonda. Depois eu explico para vocês, matematicamente falando, inclusive, tá? Pessoal, quando ele fala aqui, ó, que essa circunferência, né? A circunferência é o quê? A circunferência nada mais é do que essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, tá vendo? Gente, vão imaginando que é um círculo perfeitinho, bonitinho, né? Infelizmente o professor não tem habilidades, mas eu imaginando que é um círculo perfeitinho. Agora eu vou apagar esses aqui, essas linhas, vou deixar só essas duas linhas aqui. Gente, eu vou estar apagando essa aqui também, porque é importante. Eu vou colocar uma outra linha aqui, ó, que vai atravessar. Uma linha que atravessa o ponto da minha circunferência até o outro, ó. Imagina uma linha retinha. Isso aqui é chamado de diâmetro, tá, pessoal? Isso aqui é chamado de diâmetro. O que é o diâmetro? É basicamente eu sair de uma parte da minha circunferência, né? Uma parte da minha circunferência e até a outra parte da circunferência. Essa distância entre uma circunferência e outra, né? Que ela vai ser exata à medida em que eu pego as posições do círculo, né? É, ela é chamada de diâmetro. A metade dessa razão, ou seja, em cima do ponto central, pessoal, aqui, ó, em cima do ponto central, a metade dessa distância, né, que eu tenho o ponto central, é chamado de raio. Então, isso aqui é chamado de raio. A metade do diâmetro é raio, ou seja, diâmetro dividido por 2 é igual a raio. Quem quiser anotar essa definição, o pessoal fica à vontade, tá? Fica à vontade. É uma forma de você anexar ali nas suas informações essa questão, né, essa definição que pode ser importante. É um tipo de cálculo que você pode utilizar em algum momento. Ah, deu um branco lá no dia da prova, não sei como calcular o raio. Pensa na fórmulazinha que o professor explicou aqui, ó, é o diâmetro dividido por 2. Sempre o diâmetro dividido por 2, porque o diâmetro é a circunferência toda. Quando eu corto ele no meio, eu tenho o raio, tá? O conjunto desses pontos forma a circunferência. Detalhe para pontos equidistantes, tá, pessoal? Equidistante significa o quê? Igualdade, eles são iguais. Agora é o seguinte, beleza, né? Vou tá pegando, então, esse aqui como exemplo. Agora eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá? Imagina um ângulo de 90 graus aí, pessoal, bem, bem fértil a imaginação de vocês, obviamente, né? Eu sei que o meu ângulo, né? O meu resultado, a minha definição do meu ângulo, ele está representando 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? No entanto, ele quer saber qual é o tamanho do meu arco, né? Se eu falei para vocês que a circunferência total, deixa eu parar aqui. Se eu não falei agora, eu vou comentar, né? A circunferência total
circunferência total é igual a 360 graus, né? Quando eu divido em ângulos de 90 graus, eu divido a circunferência em 4 partes. Consegue entender? Divido a circunferência em 4 partes, né? Então, se eu estou dividindo a circunferência em 4 partes, ó, estou dividindo a circunferência em 4 partes, certo? Eu tenho, então, que agora não é mais 360, né? Essa parte do arco aqui, ó, essa parte do ângulo do arco de 90 graus, né? O arco de 90 graus, ou seja, das duas linhas traçadas que formam o ângulo de 90 graus, é a quarta parte de 360 graus. Ou seja, eu divido por 4, eu descubro o valor. Quanto que é 360 dividido por 4? Né? Quanto que é 360 dividido por 4? Pensa o seguinte, 360 dividido por 2 é 180. Dividido por 2 é 80. Então, esse meu ângulo maior, que nem essa minha variação aqui maior, é 80. Certo? Tranquilo, pessoal? Ah, ah, assim, ó, vamos devagar, vamos com conteúdos de conceitos, mas uma maneira fácil de você compreender isso é só você pegar, ó, eu tenho dividido em 4 partes aqui, né? Então, pego o 360, pego o 360 e divido por 4, certo? Quantas vezes o 4 vou ter que fazer para dar o número 36? 8. Então, 8, 4 vezes 8, 36. Desculpa, perdão. 8. Estou viajando, né? 9, né? 4, 4 vezes 9. Falei 80, mas viajei. É 90. Até escrevi 90, mas falei 80. É muito inteligente, né? 4 vezes 9, 36. 0, abaixo o 0, vai lá para a chave. Fica 90 graus. Qual é o tamanho do meu arco, então? 90 graus. Ah, professor, então quer dizer que esse meu ângulo está relacionado com o arco? Perfeito, está relacionado com o arco. Tá? Relacionado com o arco. Agora vocês entenderam. Agora muitos de vocês entenderam, tenho certeza, porque é nesse momento que a gente entende o negócio, né? Por mais que o professor errou, não. Escreveu certo, só falou errado, né? Vocês conseguem perceber agora, nesse momento, que há uma questão de proporcionalidade. Então, o meu ângulo, quando fala ângulo de 30 graus, eu sei que aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui, ó, divide em 3 partes esse ângulo de 90, né? Esse meu arco de 90 vai ter um arco de 30. Então, mais ou menos aqui, ó, essa distância desse ponto aí até esse aqui é um arco de 30 graus, tá? Beleza? Deixa eu apagar tudo aqui para ficar, para a gente ir conversando, tá? Calma, pessoal, que ainda não entendeu na videoaula, calma, relaxa, que o professor vai mostrar mais exemplos, só que é difícil, tá? Eu gostaria de ter uma possibilidade de escrever melhor aqui, mas não tem, desenhar melhor também, mas enfim, depois eu vou pegar um exemplo de um, de um círculo mesmo para mostrar. Pessoal, outra coisa que eu já falei isso para vocês em outras videoaulas, mas eu vou repetir nessa daqui. Fiquem à vontade para vocês ficar pausando, é um vídeo no YouTube, dá para vocês ficar pausando, olhando, anotando, anotem tudo, anotem basicamente aquilo que vocês conseguirem, anotem, tá? Anotem, beleza? Ah, ah, tá. O que mais que o professor vai mostrar para vocês? Descendo aqui embaixo, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tá, essa definição também é importante, né? Arco de circunferência, né? O que é o arco de circunferência? Dentro da minha circunferência, lá dentro do, da minha circunferência do círculo, né? A gente pode estar formando o arco. Como é que eu formo esse arco, professor? Eu pego basicamente, sei lá, um ângulo de 90 aqui, ó, 2 raios, né? 2 raios.
Qual que é o tamanho desse raio, pessoal? Qual que é o tamanho desse raio? Pensem aí. Qual que é o tamanho desses dois raios? Olha aqui, ó. Olha aqui em cima. Conceito fundamental de circunferência. É um conjunto de pontos que partem de um eixo central e são equidistantes. Então, se eles são equidistantes, qual que é o tamanho? Esse aqui, qual que é o tamanho desse raio? Qual que é o tamanho desse? Gente, esse raio um e raio 2, raio um é igual ao raio 2. Por quê? Porque eles são equidistantes. Eles têm a mesma distância entre eles. Tá? Tranquilo, pessoal? Ah, passado esse exemplo aqui, o professor vai tá continuando aqui. Então, vou desenhar novamente o meu círculozinho aqui. Péssimo, né? Péssimo enquanto desenhista. Imagino que eu estou desenhando isso com o mouse, então por isso que vocês vão me perdoar. Meu Deus, isso aqui está grotesco. Eu vou melhorar um pouquinho. Máxima concentração possível aqui. Se dá uma risadinha, já treme o negócio, não sai bem. Então, tenho dois raios aqui, de mesmo tamanho, um ângulo de 90 graus. O que ele está falando aqui, ó? Uma parte da circunferência delimitada por dois pontos, ou seja, esse meu ponto aqui e esse meu ponto aqui, ó, né? Que formam esses dois raios aqui, esse raio e esse raio aqui, que eu posso chamar raio igual a 1, né? E raio igual a 1, uma unidade, né? Enfim, uma unidade, eu não vou estar definindo centímetros, pode ser por centímetros, mas aqui, só para a gente entender uma unidade. Eles vão formar, entre esses dois pontos, a gente diz que vai formar um arco menor. Ou seja, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui em cima, e esse ponto aqui em cima, ó, a gente vai estar formando um arco menor. Então, aqui, um arco. Meu Deus, como é ruim escrever com isso. Um arco menor. E aí, professor? O que significa esse arco menor? É a distância entre os dois pontos delimitados. E aí, qual que é o arco maior, professor? Lembra que a gente calculou ali que dá 90 graus esse arco dá 90 graus, certo? A gente sabe que esse arco dá 90 graus. Qual que é a distância do arco maior? Que é toda essa parte aqui, ó, que não está sendo delimitada pelos dois pontos. Você pega 360 menos 90. Quanto vai dar? 270, tá? Beleza, pessoal? É bem tranquilo, não é? É bem tranquilo. Se vocês observarem, é bem tranquilo. Então, qual que é a distância desse meu arco maior aqui? Esse arco maior. O arco maior, então, é de 270 graus, certo? Aprendemos, então, essas duas definições. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá, pessoal? Lembrando que é difícil escrever, é difícil, enfim, tudo isso que você já falou, mas só reforçando que às vezes alguém pode falar assim, nossa, que feia a letra, realmente é bem feia mesmo, é difícil de escrever, é bem difícil de desenhar, inclusive. Estou me esforçando muito para entregar essas idiolas para vocês, eu mereço um chocolate, viu? E além de ajudar vocês aí na confecção aí para estudar, para as provas e tudo mais, né? Isso aí mereço mais um chocolate por isso também, tá? Ângulo central, pessoal. Ângulo central. Ângulo central. A gente tem a definição de ângulo central como o ângulo, né, a medida do ângulo aqui do centro. Então, qual que é a medida do ângulo? Ó, vou desenhar aqui para vocês, né?
Isso aqui, ó, isso aqui que eu estou definindo para vocês é o ângulo central. É aquele ângulo formado pelos meus dois raios, né? Então, eu tenho um raio aqui, eu tenho um raio aqui, eles vão acabar formando um ângulo. Nesse caso, é um ângulo de 90 graus. Então, qual que é o ângulo central? O ângulo central é de 90 graus. Professor, mas você falou que o ângulo central é muito parecido com o ângulo que tem aqui. Sim, realmente, pessoal. Faz sentido. Faz sentido. Então, aqui o ângulo central é 90 graus. E o arco de circunferência é 90 graus também, tá? Beleza? Só para vocês entenderem aqui a definição, né? Vamos passar para mais definições aqui que são importantes também. A gente tem, vamos supor aqui um exemplo prático, a gente tem uma pizza, né? Ou seja, a pizza tem uma bordinha bonitinha, redondinha lá, né? E ela vai ser rachada em 6 partes, né? Essas 6 partes, né? Essas 6 partes seccionadas, elas vão ter quantos graus cada parte, né? É só tu pegar 360 e dividir por 6. 360 dividido por 6 vai dar 6. Então, tu tem 6 fatias iguais, certo? Qual que é o tamanho de cada uma? Qual que é o ângulo de cada um desses desses pontos? 60 graus. O ângulo de cada uma dessas fatias é de 60 graus. Por quê? Eu peguei 360 graus, que é a circunferência total da pizza, e dividi por 6. Então, cada um que pegar um pedaço da pizza, um desses 6 pedaços, está pegando um ângulo de 60 graus na mão. Tranquilo também, né, pessoal? Tranquilo. Bem de boa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para a gente definir aqui. Aí vem lá o exercício de fixação, lá que o professor explicou, né? Então, assim, ó, a gente tem um ângulo central que vai medir 75, certo? Tem um ângulo central que vai medir 75. Então, tem um ângulo central que mede 75 graus. E aí ele diz aqui que o arco menor é 75 graus também. Por quê? Porque o ângulo central e o arco menor, eles são iguais. Lembram do exemplo que o professor explicou ali? É só voltar um pouquinho na videoaula que vocês vão ver, né? Eles são iguais. Só que se o ângulo central ele mede 75, qual que é referente ao arco menor? Qual é o arco maior? Aí é simples, pessoal. Pega os 360, que é do valor total, diminui por 75 e tu vai ver que vai ter um valor que é o valor do arco maior. Então, o arco maior para este exemplo é 285, né? Aqui era um problema que era para vocês levar para casa, mas aí o professor acabou transformando com um exercício resolvido, né? Aqui aquelas definições da tangente, né, pessoal? O que significa? Para a gente entender a parte de introdução de ângulo inscrito, né, que é aquilo que a gente está definindo, a gente vai ter que entender como é que é o comportamento da tangente, né? A tangente ela vai ter um comportamento muito interessante. Por exemplo, eu tenho aqui novamente meu círculo horrível. Deixa eu parar aqui, vou descer mais para baixo, que acho que vai ter uma área melhor para desenhar. Pessoal, vou aproveitar um desses círculos que estão aqui, bonitinho, né? Eu também não vou ser mais burro, né? Meu Deus do céu, tô sendo burro. Tem um negócio perfeito aqui e tô querendo desenhar um negócio grotesco. Vamos desenhar, vamos usar o que já está aqui para o nosso favor, né? Quem que é a nossa famosa secante, pessoal? A secante são essas linhas que estão atravessando aqui, ó, nesse sentido. Eu tenho primeiro a primeira divisão, a primeira linha, a segunda linha, que corta os pontos no meio, e depois essas linhas que cortam na diagonal são chamadas de secantes, tá? Elas são usadas para a gente poder entender o ângulo escrito, tá? A secante, ela é intrínseca a 2 pontos, D, que é o diâmetro, e o raio, ou seja, o diâmetro é menor do que o raio. Nesse sentido, a tangente toca um ponto onde que o diâmetro é igual ao raio. Tá certo? O que significa isso? Quando eu divido
eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, deixa eu limpar essa bagaça para ficar melhor. Quando, quando eu divido aqui, ó, tá vendo esse ângulo de 90 graus aqui formado, ó? Quando eu divido o ângulo de 90 graus no meio, eu consigo, eu consigo igualar o diâmetro com o raio, porque eu estou, lembra lá da definição que o professor falou para vocês? Eu estou repartindo no meio aquela definição. E aí, para mim encontrar o ângulo inscrito, é basicamente eu pegar e dividir o ângulo central por 2. Porque a secante, está vendo que a secante ela vai atravessar o ângulo de 90 graus certinho, perfeitinho? Exatamente, é por isso. Por isso que a gente divide por 2 para encontrar o ângulo inscrito, tá? Então eu tenho o ângulo central. Quando eu divido o ângulo central por 2, eu tenho como resultado uma coisa chamada de ângulo inscrito, pessoal. Então, lá nos exemplos que o professor definiu para vocês, lá, lembra lá na sala de aula, que até na turma do nono A, né, a turma do nono B ainda não teve essa aula, até nesse momento, mas a turma do nono A, eu e o Leonardo, até o Leonardo conseguiu, ó, espero, Leonardo, que você entendeu, né? Mas até você compreender o negócio, foi difícil, né? Por quê? Porque realmente tem que ter essa percepção, e você não teve essa aula inicial, né? Você teve que se ausentar lá para aqueles motivos que vocês estavam realizando aquela prova lá, e aí acabaram perdendo essa primeira parte introdutória. Então agora, eu acredito que agora, nesse momento, olhando com mais atenção, tu vai conseguir entender. Ah, meu Deus do céu. Espera aí, pessoal, que tá abrindo aqui em planilhas do nada, por causa que eu cliquei sem querer. Tá? Então, deixa eu fechar ele, que ele vai ficar na minha tela cheia. Tá, enfim, pessoal. Compreender essa parte? Vamos então para alguns exercíciozinhos só para a gente tentar raciocinar, né? Se eu falei para vocês que o ângulo inscrito ele mede 80 graus, lembra que eu falei para vocês que o ângulo inscrito, né? O AI, vou colocar como AI é o ângulo inscrito e o ângulo central AC, tá, pessoal? Só como uma definição, né? Então, ângulo inscrito, não vou escrever, mas é só para vocês entenderem o que é, né? Então, AI, ângulo inscrito, e AC, ângulo central, né? Quando eu peço para vocês, assim, ó, eu tenho um ângulo inscrito igual a 80 graus, vamos subir lá para vocês verem lá na definição, lá que o professor escreveu ali em cima, ó. Ângulo inscrito é basicamente o ângulo central dividido por 2, certo? Então, quando eu tenho um ângulo inscrito, e eu peço o ângulo central, é inversamente proporcional, pessoal. No caso, para mim achar o ângulo inscrito, eu faço uma divisão por 2. Para mim, quando eu tenho um ângulo inscrito, achar um ângulo central, eu pego e multiplico o ângulo inscrito por 2. É inversamente proporcional, tá? Ah, professor, mas agora eu entendi. Agora tu entendeu. Ou seja, tem um ângulo inscrito igual a 80, multiplico por 2, vai ser ângulo central 160 graus. 160 graus, tá? Perfeito? Leonardo, conseguiu? Conseguiu entender o negócio? Aí aqui dá para vocês fazerem uns exercícios que o professor propôs, depois eu até adiciono mais uma lista de exercícios lá para vocês conseguirem ir fazendo e tudo mais, aí a gente vai conversando sobre isso, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje vai ficar por isso mesmo, tá? Eu não vou avançar mais, acho que é isso aí. Agora dá para vocês calcularem ângulo inscrito, ângulo central, dá para a gente fazer inversamente proporcional e tudo mais, né? Antes da gente finalizar a aula,
Eu vou tentar dissecar um pouquinho aquela nossa definição daquele trabalho ali, daquele plano de aula que o professor apresentou, se baseou para fazer o slide ali, né? Aliás, nem fui eu que fiz o slide, tá? Eu usei uma inteligência artificial, ela deixou bonitinho o negócio para mim lá, e aí eu apliquei. Agora, esse conceito aqui, esse plano de aula, ele foi feito a partir das aulas do LLCO, junto com o livro que tem, o livro didático, tá? Então, alguns recortes aqui, o professor retirou do livro didático, tá? Por isso que vocês podem ver alguma letra errada, alguma coisa assim, é porque foi o professor que escreveu, e aí pode correr o risco de sair errado, tá? Eu não sou perfeito, tenho meus erros também, tá? Aqui, ó, no plano de aula a gente teria 2 aulas de 50 minutos, tá? Estaria falando sobre a circunferência, aquilo que o professor já comentou, ângulo central, ângulo de circunferência, né? O descritor, o D11, né? Reconhecer círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. A aplicação, então, seria a introdução e definição de circunferência e seus elementos, relação entre o ângulo central e o ângulo de circunferência, que é tudo que o professor explicou, exemplos práticos de ângulo escrito e ângulo central para a gente conseguir compreender a definição, né? Ângulo central, lembrando, pessoal, que o ângulo central, ele é basicamente, eu vou pegar aqui mais um, eu tenho aqui, né, a circunferência perfeitinha, eu tenho o ponto central. O ângulo central é aquele ângulo, né, esse 360 que forma a partir do meu ponto central, tá? E aí qualquer linha traçada sobre ele, eu vou ter uma base do ângulo, né? Lembrando que o ângulo de 90 graus é o único ângulo que eu tenho como característica um quadradinho de exemplo, tá, pessoal? O resto tudo é a parte mesmo do arco daquele mini círculo de 360 graus que representa o ângulo central, tá? Então, o ângulo central é aquilo que fica margeado sobre o ponto central. Ângulo inscrito é o ângulo central dividido por 2, né? Então, se eu tenho duas linhas divididas de 2 raios, formando um exemplo mais prático aqui, um ângulo de 90 graus, né? Formando um ângulo de 90 graus, o ângulo inscrito é a metade desse ângulo central. Então, o ângulo central é igual a 90, o inscrito, ângulo central igual a 90, o ângulo inscrito é igual a 45, tá? Beleza? Só para definir, para vocês ficarem cientes, lembrarem novamente disso aí que eu estava comentando, tá? Aí aqui, passando para baixo, o desenvolvimento da aula, aqui eu apresentei aqueles elementos que o professor mostrou lá para vocês, só que de uma maneira mais bonita, né? Mais apresentável, por isso que se chama apresentação. Aqui é só uma par de coisa escrita mesmo, né? Pode ver que o mesmo exemplo que o professor adotou lá está aqui, né? Então, o legal é isso, né? Aqui tem mais o exemplo que o professor explicou para vocês do arco maior e o arco menor, né? Só que aqui está escrito, esse material também eu vou estar disponibilizando para vocês, podem ficar tranquilos, junto a videoaula que vai ser lançada lá no Classroom, vai os materiais também, tá? E também a lista de exercícios para quem quer resolver. Aqui, ângulo inscrito e reta tangente, né? Aquelas definições paralelas, né? O que é ângulo inscrito? Metade do ângulo central, né? Para mim encontrar o ângulo central, então basta eu pegar o ângulo inscrito e multiplicar por 2. Todas essas definições aqui, ó. Ângulo inscrito, defina como um ângulo de vértice na circunferência cujos lados são secantes à mesma, tá? Secantes, ou seja, metade, né? Metade do meu ângulo central, tá? É aquela linha, secante é aquela linha diagonal lá, aquelas linhas diagonais que atravessam lá os meus dois pontos, tá? Propriedade principal, a medida de um ângulo inscrito é igual a metade da medida de um ângulo central ou de um arco correspondente. Então, se o arco é de 90, agora eu vou ter um arco de 45, né? Ou um ângulo inscrito de 45 graus. Um exemplo, se o ângulo central for mede 90, o ângulo inscrito vai ser correspondente a 45. E as posições elas vão ser relativas a partir da reta, né? Conforme for mudando as retas, vão ser
feitas mudanças também relativas correspondentes, tá? A reta externa, não intrínseca à circunferência, com distância do centro, a reta maior que o raio, tá? Isso aqui são só as definições, né? Então, eu tenho uma reta, uma outra reta secante, reta tangente. Isso aqui eu não vou apresentar para vocês, que é um nível mais avançado. As propriedades da reta tangente, depois, se vocês quiserem ler e tentar interpretar, fiquem à vontade. Exercício prático que a gente resolveu lá, né? Então, eu tenho um ângulo inscrito que mede 80. Qual é a medida do ângulo central? Pego o ângulo inscrito e multiplico por 2, eu tenho um ângulo central, tá? O perímetro da reta tangente, calcula o perímetro de um quadrilátero formado por segmentos de tangente, usando a propriedade de congruência dos segmentos tangente. Então, qual que é o perímetro da reta tangente? O perímetro da reta tangente tem um quadrilátero, né? Então, tem um círculo, pensa o círculo dividido por 4, vou ter 90, 90, 90, e ele está pedindo para calcular o perímetro do quadrilátero. O perímetro do quadrilátero é 45 graus, percebe? É é um quarto da parte total do meu círculo. Ou seja, eu pego 360 e divido por 4, vou ter 90 graus, tá? Aí, é aquilo que o professor explicou ali em cima, no momento passado, ali, é só vocês voltarem na videoaula que vocês vão perceber. Pessoal, já apresentadas essas definições, eu vou estar encaminhando tudo para vocês. Tentem desenvolver lá, tentem aplicar esses conhecimentos, criem exercícios para vocês estimularem essa noção de raciocínio lógico de vocês, tá? Vão fazendo. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com o professor. Nas nossas aulas lá, o professor vai estar nas aulas de hora atividade do professor, o professor vai estar disponibilizando, então, o acesso a uma sala do Meet para vocês tirarem as dúvidas, mas podem estar novamente, vou comentar com vocês, podem estar retirando dúvidas comigo na primeira, terceira, quarta aula da tarde de todas as segundas-feiras, tá? Depois, nas terças-feiras, as minhas horas de atividade são primeira, segunda, terceira e quarta aula da tarde. Então, se vocês forem lá nas terças à tarde, nesses períodos aí, eu vou estar lá. Ah, professor, eu só tenho possibilidade de ir na terça-feira, na última aula da tarde. Beleza, eu fico lá na escola para tirar a tua dúvida. Só me avisa com antecedência, que aí o professor se programa a vida, porque às vezes o professor na terça-feira tem reuniões do grupo de pesquisa do professor, então eu não posso estar me estendendo mais do que as 5 horas, que 5h15 eu tenho que estar ali na universidade. Então, eu só me programo para avisar o grupo que eu vou me atrasar e eu fico com você para tirar a tua dúvida. Por enquanto, ninguém foi tirar dúvida comigo, tá? Mas, novamente, estou disponibilizando aí essa possibilidade, estou afirmando para vocês que tem essa possibilidade. Gente, obrigado pela atenção de vocês, quem ficou aqui, obrigado por ter prestado atenção, por ter procurado essa videoaula, tá? Isso significa que você está se esforçando e uma pessoa esforçada tem a tendência de se dar muito bem na vida, tá? É isso, gente. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa e que consigam entender o conteúdo de alguma maneira, tá? Valeu, obrigado.